Credit ipse et domus eius tota. E acreditou ele e toda a sua casa, toda a sua família. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar. Prezadas religiosas, caríssimos irmãos e irmãs. Algumas palavras, breves palavras, sobre a liturgia do dia de hoje. Nós sabemos bem o tempo de Pentecostes, o tempo depois de Pentecostes, é o tempo da igreja. É o tempo que a igreja vem fazer-nos as admoestações de que nós estejamos preparados para a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós nos preparemos com um olhar de eternidade, com dimensão de eternidade, para que nós estejamos prontos, com as velas acesas nas nossas mãos, com os nossos rins cingidos, cajado também na nossa mão, para nós estarmos prontos, para nós fazermos a viagem de encontro com nosso Senhor Jesus Cristo, que preparou para nós um santo lugar. Nessa perspectiva de eternidade, nós devemos nos preparar, ornando a nossa vida com boas obras que nos fazem merecermos o céu. Nós sabemos, aqui nós temos prazo de validade. Nós não fomos criados para essa vida. E constantemente nós nos lembramos disso, porque constantemente nós lidamos com o drama da morte. Os nossos entes queridos partem, nós vemos as pessoas, renderem a sua alma, o seu espírito a Deus, e nós rezamos para que elas encontrem com o nosso Divino Redentor na eternidade. E isso nos lembra, nós também passaremos. Por isso é que São Paulo, na epístola de hoje, diz para nós e nos exorta que nós não sejamos imprudentes, mas que nós reflitamos, que nós ponhamos a mão na nossa consciência e nós nos lembremos, nós também passaremos. Os dias presentes, diz ele, são maus. Nos afastemos do pecado, nos afastemos da maldade, nos afastemos de tudo aquilo que nos afasta de Deus e que nos entrega nas mãos do demônio, para que nós não tenhamos, como fruto das nossas obras, a morte eterna. Meus amados irmãos, se a morte nesse mundo é tudo que de pior nos pode acontecer, nosso Senhor venceu a morte. Nós, nela, não permaneceremos. É claro, se com Ele nós formos fiéis até o último dia de nossas vidas. Quantas vezes Ele faz sinais para nós, Ele demonstra a sua proximidade conosco e nós ainda assim não cremos. No Evangelho, nosso Senhor reprova a fé daquele príncipe entre os pagãos que tinha ido ter com ele pedindo a cura do seu filho. Ele, é claro, tinha escutado dos grandes milagres que já fazia nosso Senhor em favor do povo judeu, em favor de toda a gente. Mas ele, para crer, chegando a nosso Senhor ainda, sem crer plenamente, porque nosso Senhor repreende a sua falta de fé, se não verdes milagres, não acreditareis. Nós também podemos ter como que ditas para nós essas palavras de nosso Senhor, essa admoestação de nosso Senhor. Quantas vezes nós vemos, nós escutamos os grandes sinais que Ele faz em nosso favor, em favor desse mundo que nos cerca, das pessoas que nós amamos. Mas se nós não vermos milagres estupendos, nós não acreditaremos. E é por isso que constantemente nós vemos pessoas buscarem prodígios onde eles não existem. Onde nós vemos pessoas procurarem manifestações estrondosas de Deus que se manifesta na verdade na pequenez, na simplicidade do cotidiano. Por isso é que São Paulo conta para nós que os dias são maus. Por isso é que São Paulo conta para nós que as pessoas estão procurando, com o desejo de ouvir coisas novas, a falsidade. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, meus amados irmãos. E nós precisamos perseverarmos constantes até a morte, no fiel cumprimento dos nossos deveres de filhos de Deus que somos. Não sejamos inconsequentes, mas ponhamos a mão na nossa consciência. Nos aproximemos de Deus para pedir a nossa salvação e a salvação dos nossos. Que Ele faça, sim, obras maravilhosas em nosso favor. Mas a maior delas é a nossa santificação, a nossa salvação. Que nós sejamos fiéis
E assim, meus amados irmãos, nós e também a nossa família, creia na vontade de Deus. Assim também nós, como aquele homem do Evangelho, vendo o seu filho curado, creu ele e toda a sua casa, todos os seus familiares, assim também nós levemos a fé para os nossos. Nós temos testemunho de verdade e de verdadeira credulidade na palavra de Deus, que nós assim permaneçamos fiéis e nós mereçamos receber a glória que nos está preparada, meus amados irmãos. Nós peçamos isso à Santíssima Virgem Maria, Rainha do céu e da terra, nossa mãe, Mãe de Deus e nossa mãe, nosso auxílio, nosso socorro, nosso amparo. Que Nossa Senhora, no seu Imaculado Coração, nos receba e nos ajude a nós merecermos, a nós ganharmos o céu, nós e toda a nossa família. Que nós não mereçamos ouvir de nosso Senhor a repreensão de que nos falta fé, de que nós temos uma fé fraca, mas que nós, muito mais, como o centurião em outro lugar do Evangelho, digamos para nosso Senhor: diz, Senhor, uma só palavra e serei salvo, ficarei curado. Quando nosso Senhor for levantado para nós, digamos com o centurião, cheio de fé, em outra passagem evangélica: Senhor, diz uma só palavra e minha alma será salva. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.